áreas em ondas curtas, ondas médias e internet. Você está em sintonia com a programação em português da NHK World Japan. Noticiário Internacional. Edição diária. Programas sobre a cultura do Japão. Variedades. Horários e informações, acesse nhk.jp/PORTUGUSE. Ligue-se no Japão. Terça-feira, 31 de dezembro. Ex-presidente de conselho da Nissan aparenta ter deixado o Japão. Carlos Ghosn confirma que está no Líbano. Advogado de Carlos Ghosn diz estar surpreso com sua fuga do Japão. Com vocês no noticiário, Eduardo Mesquita e Yuri Cunha. Veículos de imprensa na Europa e nos Estados Unidos afirmam que o ex-presidente do Conselho de Administração da Nissan Motor, Carlos Ghosn, que havia sido libertado no Japão após pagar fiança, chegou ao Líbano. Uma autoridade de segurança do país disse à NHK que uma pessoa que aparenta ser Ghosn chegou à capital Beirute em um jato particular. Ele entrou no país sob um nome diferente. Carlos Ghosn foi acusado de ocultar rendimentos executivos em relatórios financeiros da Nissan, além de quebra de confiança na suspeita de apropriação indevida de fundos da montadora. A Corte Distrital de Tóquio autorizou a saída de Ghosn da cadeia em abril. Sua libertação estava condicionada a uma série de termos que incluem a proibição de viajar ao exterior. O jornal financeiro francês Les Echos publicou que Ghosn chegou à capital libanesa na segunda-feira à noite, tendo vindo da Turquia. O ex-presidente do Conselho de Administração da Nissan, Carlos Ghosn, confirmou que está no Líbano. Ghosn divulgou uma declaração por meio de seu assessor de imprensa em Nova York. Ele disse: "Eu estou agora no Líbano e não serei mais refém do manipulado sistema de justiça japonês, onde a culpa é presumida, a discriminação é desenfreada e os direitos humanos são negados, em flagrante desrespeito às obrigações legais do Japão sobre o direito internacional e os tratados que deve obedecer. Eu não fugi da justiça. Eu escapei da injustiça e da perseguição política. Eu posso agora finalmente me comunicar livremente com a imprensa e pretendo começar na semana que vem." O líder da equipe de defesa de Carlos Ghosn afirmou que as notícias da chegada de seu cliente ao Líbano foram repentinas e que ele estava muito surpreso. Junichiro Hironaka deu entrevista a jornalistas em Tóquio na terça-feira, após uma série de veículos de imprensa no Ocidente relatarem que Ghosn havia chegado a Beirute, capital do Líbano, na segunda-feira. Hironaka declarou ter se encontrado com Ghosn na quarta-feira, em uma audiência antes de seu julgamento, mas que não sabia mais sobre as últimas ações de seu cliente, além daquilo que está sendo publicado pela imprensa. O advogado também afirmou que iria alegar ao tribunal que sua equipe enfrenta desafios e que irá prover as informações que receber. Ele disse ainda que a equipe de defesa tem todos os passaportes de Ghosn e que não há como seus colegas terem devolvido os documentos a ele. A Corte Distrital de Tóquio e autoridades judiciais irão tentar confirmar se ele realmente deixou o Japão. A proibição de viagens ao exterior era uma das condições para sua libertação sob fiança em abril de 2019. Carlos Ghosn possui cidadanias brasileira, francesa e libanesa. O Japão não possui tratado de extradição com. Isso torna extremamente difícil para Tóquio reaver Ghosn caso Beirute se negue a responder ao pedido japonês. As condições impostas por um tribunal japonês em troca da libertação de Carlos Ghosn incluem uma proibição de viagens ao exterior. Sob essas condições, a residência de Ghosn está restrita à sua casa na região central de Tóquio. Ele foi obrigado a entregar seus passaportes aos advogados. Ghosn precisa de permissão do tribunal para viajar no Japão por mais de 3 dias. Ele não tem permissão para entrar em contato com sua esposa, Carole,
sem autorização judicial. Gon também não pode contatar executivos de concessionárias da Nissan em Omã e no Líbano. Uma câmera de segurança precisa estar em funcionamento na entrada de sua residência e as gravações precisam ser enviadas periodicamente para o tribunal. Gon pode utilizar um telefone celular providenciado por seus advogados, mas não tem permissão para acessar a internet. Ele deve apresentar seu histórico de comunicações à corte. O Tribunal Distrital de Tóquio informou que não modificou as condições que proíbem Gon de viajar ao exterior. Se sua partida do Japão for confirmada, a liberdade sob fiança provavelmente será rescindida, e a fiança de cerca de 14 milhões de dólares será recolhida pelo tribunal. O noticiário da NHK World Japan é transmitido para o Brasil na frequência de 6.195 kHz. Mais notícia, mais informação. Múltiplas reportagens na imprensa indicam que a assinatura de uma primeira fase de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China pode ocorrer ainda na próxima semana. Washington e Pequim anunciaram este mês que haviam chegado à primeira fase de um acordo. Nele, a China teria de comprar uma quantidade grande de produtos agrícolas americanos e melhor proteger os direitos de propriedade intelectual. Veículos de imprensa publicaram comentários do conselheiro da Casa Branca, Peter Navarro, na segunda-feira, de que a assinatura da primeira fase provavelmente ocorreria por volta da próxima semana. O conselheiro também teria afirmado que as autoridades estavam aguardando a tradução de documentos. Segundo o South China Morning Post de Hong Kong, o vice-premier da China, Liu He, deve liderar uma delegação em visita a Washington no sábado. O acordo prevê que o governo Trump planeja, dentro de um mês após a assinatura, reduzir pela metade as tarifas adicionais impostas sobre produtos chineses em setembro. Ainda não se sabe se a assinatura irá acalmar tensões comerciais bilaterais, pois algumas questões não são resolvidas na primeira fase do acordo. Promotores sul-coreanos denunciaram o ex-ministro da Justiça Cho Guk por 12 crimes em conexão com escândalos envolvendo sua família. Ele era um dos aliados mais próximos do presidente Moon Jae-in. Os promotores disseram na terça-feira que a bolsa de estudos para uma faculdade de medicina que a filha de Cho recebeu constitui suborno. Eles também o acusam de forjar documentos para ajudar seus filhos a entrarem em escolas prestigiosas e violar leis de ética do serviço público em relação a investimentos de sua família. A denúncia foi feita cerca de 4 meses após os promotores iniciarem uma investigação sobre a Lega Cho e sua família. O advogado de Cho disse que a promotoria fez uma denúncia política com base em imaginação e ficção. Ele acrescentou que vai refutar cada uma das acusações no julgamento para provar a inocência de Cho. Na semana passada, um tribunal indeferiu o pedido da promotoria pela expedição de um mandado de prisão contra Cho por suspeita de abuso de autoridade. Um cientista chinês que alega ter criado bebês com manipulações genéticas foi sentenciado a 3 anos de prisão por prática ilegal da medicina. Na segunda-feira, a agência estatal de notícias Xinhua publicou que um tribunal de Shenzhen aplicou uma multa de cerca de $430 mil a He Jiankui, além de exigir sua prisão. O ex-professor associado da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, também localizada em Shenzhen, anunciou em novembro de 2018 que sua técnica de edição de genes em embriões permitiu o nascimento de gêmeos. Segundo ele, a tecnologia teria sido utilizada para tornar as crianças resistentes ao vírus do HIV. O pesquisador esteve sob investigação desde a confirmação do nascimento dos bebês. He Jiankui e outros 2 pesquisadores teriam recrutado casais em que o marido era HIV positivo e a mulher HIV negativa. 2 delas teriam engravidado com o uso de embriões geneticamente editados, resultando no nascimento de 3 bebês. Os 3 pesquisadores também teriam forjado documentos necessários para a autorização do trabalho sob a perspectiva ética. O veredito determinou que os 3 violaram deliberadamente os regulamentos, em busca de fama e ganhos pessoais.
Disse ainda que eles ultrapassaram uma linha ética, tanto na pesquisa científica como na medicina, causando desordem neste campo. Os 3 pesquisadores teriam aceitado as acusações. Companhias aéreas chinesas estão inaugurando novas rotas para o aeroporto de Narita, em meio ao aumento da popularidade das viagens ao Japão. Em outubro, Tóquio e Pequim concordaram em flexibilizar o limite para voos que conectam cidades chinesas a Narita. Após o acordo, companhias aéreas chinesas vão inaugurar novas rotas a partir de janeiro ou fevereiro. As novas rotas serão voos diretos de cidades como Guangzhou, no sul da China, e Kunming, no sudoeste. Isso vai fazer com que o número de voos por semana entre Narita e cidades chinesas chegue a cerca de 360. Isso representa 1,4 vezes mais que o número de voos semanais entre março e outubro deste ano. Um representante da gestora do aeroporto de Narita disse que a China tem muitas cidades com população de milhões de pessoas. Ele afirmou que deseja convidar companhias aéreas chinesas a abrir mais rotas, de forma que um número maior de viajantes utilizem o aeroporto. Restaurantes de macarrão japonês estão ocupados com pedidos de clientes que visam seguir uma tradição da véspera de Ano Novo. Muitas pessoas comem soba, macarrão de trigo sarraceno, para pedir longevidade e boa sorte no ano vindouro. Segunda-feira, um restaurante de macarrão no centro de Tóquio havia recebido 3.000 pedidos de entrega. 3 cozinheiros do estabelecimento estiveram se revezando para fazer os macarrões durante toda a madrugada. Os funcionários do restaurante dizem estar tão ocupados que sequer sabem quanto mais macarrão terão que cozinhar. O proprietário Hideki Tanaka declarou que esta é a época mais movimentada do ano. Ele disse esperar que os clientes aproveitem o macarrão de seu restaurante para adentrar um feliz ano novo com grande energia. Santuários e templos em todo o Japão estão ocupados com os preparativos finais para receber milhões de visitantes no Ano Novo. O destino mais popular de todos é o Santuário Meiji, em Tóquio. Na terça-feira, funcionários do santuário estavam preparando amuletos da sorte que serão vendidos aos fiéis, incluindo sinos com imagens do rato, o signo do zodíaco chinês para o ano de 2020. Os funcionários também prepararam um painel de 2 metros de largura com a imagem do rato e liberaram uma área de mais de 650 metros quadrados para oferendas em frente ao salão principal. O Meiji Jingu vai celebrar 100 anos em 2020. Para as comemorações, o santuário instalou 30 painéis ao longo do caminho com informações sobre sua história. Em meados de dezembro, obras de reforma do telhado, que duraram 4 anos, foram concluídas. Um representante do santuário expressou esperança de que muitas pessoas rumem ao local para rezar por paz e felicidade. Mais de 3 milhões de pessoas devem visitar o santuário nos primeiros 3 dias do ano. Conforme noticiamos anteriormente, veículos de imprensa na Europa e nos Estados Unidos afirmam que o ex-presidente do Conselho de Administração da Nissan Motor, Carlos Ghosn, que havia sido libertado no Japão após pagar fiança, chegou ao Líbano. Uma autoridade de segurança do país disse a MHK que uma pessoa que aparenta ser Ghosn chegou à capital, Beirute, em um jato particular. Ele entrou no país sob um nome diferente. Carlos Ghosn foi acusado de ocultar rendimentos executivos em relatórios financeiros da Nissan, além de quebra de confiança na suspeita de apropriação indevida de fundos da montadora. A Corte Distrital de Tóquio autorizou a saída de Ghosn da cadeia em abril. Sua libertação estava condicionada a uma série de termos que incluem a proibição de viajar ao exterior. E termina aqui o noticiário em português da NHK World Japan, que transmite de seus estúdios em Tóquio. Obrigado pela audiência.